Agora você está ao vivo. Agora estamos ao vivo. Tem que esperar agora o pessoal receber o anúncio de que estamos ao vivo. Começou a chegar aqui, deu certo. Dá um tempinho pra galera chegar, né? O pessoal tá chegando aos poucos aqui, vamos dar mais uns minutinhos. Pedrão já entrou aí, tudo bom, Pedrão? Boa noite. Hoje o tema da nossa aula, da nossa live, né? Vai ser muito especial. A paz, Pedro. A gente vai falar um pouquinho sobre paternidade, um assunto polêmico e necessário nos dias de hoje, né? A gente sabe que é muito importante trazer à tona a importância do papel do homem na criação dos filhos, dentro da família, e como é importante, assim, realmente que os homens entendam essa necessidade que a família tem deles e que as mulheres também entendam que, por mais que elas dão conta, é necessário dividir a carga e que para o lar realmente crescer e ser saudável em todos os aspectos, essa presença de um homem faz muita diferença. Pessoal, é muito importante eu explicar para vocês que a gente sabe que tem muitos casos, muitas mulheres que são mãe e pai de família e super dão conta nesse processo aí, né? Mas aqui eu tô falando para pais que entendem, que querem mudar, que entendem a necessidade de se fazer presente. E eu garanto para vocês que lares onde o pai está ali participando ativamente da criação dos filhos, eles têm um resultado científico, uma pesquisa científica, não vou saber dizer exatamente a porcentagem, mas que esses lares realmente se tornam muito mais funcionais e prósperos, né? Vamos esperando o pessoal ir chegando aí. É muito necessária a presença do pai na casa, porque dá também esse equilíbrio, né? Entre a masculinidade e a feminilidade que cada criança tem que ter no seu desenvolvimento. Então, toda vez que tem um pai ausente no lar, falta alguma coisa. Da mesma forma quando tem uma mãe também. Mas o foco hoje é Dia dos Pais, porque afinal domingo foi Dia dos Pais, né? Exatamente. E aí, na sua casa, como foi o Dia dos Pais? Você é pai, é mãe, ainda tem seu pai presente, não tem mais, infelizmente tem gente que não tem mais papai presente aí. E conta pra gente como é que foi essa experiência, ainda se comemora o Dia dos Pais na sua casa, na sua família? A gente vê, assim, infelizmente, né, uma diminuição na importância do pai, historicamente falando, e é sobre isso que a gente quer conversar aqui hoje. Sobre essa necessidade dos homens entenderem a importância do seu papel e trazer assim a realidade mesmo, trazer ao entendimento de vocês o tanto que vocês são sim importantes dentro do lar, vocês são sim importantes dentro da vida dos filhos e o tanto que o que vocês ensinam faz diferença, né? Eu acho que todos nós temos alguma história para compartilhar, né, sobre pai, aqui pelo menos nós dois temos, graças a Deus, e tivemos excelentes pais, né, amor, pelo caminho. Com certeza, uma das coisas que a gente precisa observar é olhar e ver o tanto que os nossos pais se esforçaram para nos entregar o melhor, para nos entregar para nos tornar melhores, né? Eu tive a oportunidade no Dia dos Pais agora mandar mensagem para o meu pai e falar isso para ele, falar: pai, você acertou e errou em um bocado de coisa, mas todas elas foram para me fazer me tornar melhor a cada dia, para eu tentar ir mais longe, né? Então, um pai de sucesso é aquele que consegue fazer o seu filho trilhar um caminho chegar mais longe do que ele mesmo chegou.
porque significa que ele conseguiu passar muita coisa. A Rafa, a mesma coisa, né? Fez uma homenagem pro pai dela também, agradecendo a tudo e tal. Isso aí, pessoal. E é importante vocês entenderem que às vezes os nossos pais não deram o que nós achávamos que era melhor, mas eles deram o melhor deles pra gente. Então, às vezes a gente pensa, meu pai faltou em algo, meu pai falhou em algo. Mas eu confesso que hoje, sendo mãe, eu vejo quantas vezes eu erro tentando acertar. E aí é essa questão. Nossos pais nos deram o que eles tinham de melhor. E agora nós precisamos dar o de melhor que nós temos para os nossos filhos, para a sociedade, para as próximas gerações. E aí por isso que é importante a gente realmente entender essa importância mesmo. Eu sei que eu tô me repetindo muito, né? Hoje eu também tô um pouquinho grog, passei a noite em claro com o menino doente, vocês vão desculpando aí. Mas uma coisa que me chamou a atenção no Dia dos Pais foi que eu não estava aqui, estava com o Bruno em viagem e uma amiga veio fazer o vídeo para gravação da homenagem pro Bruno. E nesse momento, na hora que ela pergunta pro Arthur, não sei quem viu o vídeo aqui, pergunta para eles assim, qual a importância do papai para vocês? E aí eles respondem que o pai traz proteção para casa. Naquela hora aquilo me emocionou muito, porque a gente realmente conseguiu mostrar para eles o que o pai deles representa. O pai deles representa proteção, provisão, maturidade, sabedoria. Então, assim, a gente conseguiu trazer para os nossos filhos essa mensagem. E aí, quando eles disseram isso de uma forma não ensaiada, de uma forma espontânea, nosso coração se encheu de alegria, né? Porque, infelizmente, tantas famílias aí não têm o pai, né? E tantos filhos não sentem segurança nos seus pais, né? Não conseguem ter confiança, não conseguem conversar com seu pai, não conseguem se abrir. E isso é reflexo de problemas muito antigos, de vários comportamentos que foram perpetuando. Mas a gente está numa geração que dá para aprender com o que foi feito, crescer com isso e tentar fazer algo melhor também, né? Como eu falei no começo, eu vou ser um ótimo filho se eu conseguir fazer um ótimo filho para o meu pai se eu for mais longe do que ele foi, e um ótimo pai para os meus filhos se eu conseguir fazer eles irem mais longe ainda. Então essa é a finalidade, esse é o legado, né, que um pai pode deixar para uma família. Exatamente. E às vezes você não é pai, às vezes você é mãe, às vezes você ainda nem tem filho. Mas as escolhas que você toma para a sua família hoje, elas vão determinar o futuro da sua família, vão determinar o quão longe a sua família vai chegar. E aí eu costumo dizer, sempre me repito nisso, né? Quem erra no recrutamento gasta mais no treinamento. Então aqui a gente quer falar com vocês esse ponto. Se você ainda não escolheu a pessoa que vai ser o pai dos seus filhos, escolha bem, procure bem, observe se ele realmente é um bom filho, se ele é um bom ouvinte, uma pessoa que vai te respeitar, te amar, te proteger. Não se trata da mulher ser frágil, se trata de uma proteção mútua. Em diversas áreas. Saber quem pode confiar, né? Isso, em diversas áreas, o Bruno é o meu protetor. Mas em outras áreas, muitas vezes, onde ele não está atento, não está ligado, sou eu quem o protejo. Então, quantas vezes eu já vi assim, o Bruno confiar em alguém e muitas vezes eu prestar atenção, né, no lado emocional e falar, olha, fulano não está com uma boa intenção, fique esperto, tal pessoa não me agradou, toma cuidado. E aí não passa ali um tempinho, a gente realmente vê uma resposta, né, de que isso realmente foi um aviso de Deus, muitas vezes. E então essa proteção, ela é mútua. Ele me protege muitas vezes em força física, óbvio que eu não consigo lutar com ele fisicamente, mas eu o protejo em outras áreas. E aí na família é isso. E o pai, ele precisa passar essa imagem de segurança para os filhos. A gente vê assim uma desconstrução da figura paterna em toda a história, né? Onde
A mãe foi muitas vezes abandonada, criou o filho sozinho, e não é desmerecendo essas famílias de jeito nenhum. Normalmente essas famílias, as mulheres lutam muito mais, né? Elas carregam uma carga triplicada, né? Porque ela tem que cuidar de casa, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho fora, ela tem que ser a mãe, ela tem que ser o pai, ela tem que se fortalecer em tudo. E eu vou começar esses comentários aqui que a Rafa falou com uma mensagem, uma parte da Bíblia, né? Um versículo que fala do rei Davi. A maior parte das pessoas conhece a história de Davi, né? Que derrotou Golias, se tornou rei do povo de Israel, ele reinou por 40 anos, mas tem uma chavezinha aí, no final da vida de Davi, ele tem que nomear quem vai ser o próximo rei. E por uma orientação de Deus, Deus fala para ele, olha, você vai ungir o seu filho Salomão como rei. E o Salomão, ele não era o filho na ordem de sucessão que seria nomeado a rei. Mas Deus viu em Salomão um coração bom. Deus viu a capacidade que Salomão tinha de ser um bom rei realmente. E o que Davi falou para ele? Lá, depois se vocês quiserem ler, tá lá em 1 Reis, capítulo 2, os versículos 1 e 2 vai falar sobre isso. Davi chegando próximo da sua morte, ele chama Salomão e fala, olha, eu estou chegando no caminho que todo mundo segue, eu estou indo para o caminho que todo mundo vai seguir. Primeira coisa então, Davi tinha consciência de que a vida aqui ela é limitada. Aqui a gente tem um tempo, né? Quando a gente nasce, a contagem regressiva começou. Então, para todo mundo isso é igual. E Davi identificou que em um certo momento ele estava ali finalizando já a sua trajetória. E aí ele chama Salomão e fala, olha, você vai ser ungido rei. E é uma palavra pesada, talvez, de se dizer. Ele falou assim, seja homem. E aí, gente, que palavra pesada de um pai virar para o filho e falar, né? Ainda mais um pai como foi Davi, que se você olhar na história, ele era um grande guerreiro, venceu diversas batalhas. Quando Saul ainda reinava antes de Davi, a música que cantavam era que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Então ele era um guerreiro de batalha mesmo, linha de frente. Teve uma série de falhas, cometeu muitos erros, pagou o preço pelos erros que ele já cometeu, sofreu em muitos aspectos, mas ele era um homem. Ele estava presente porque precisava estar presente. Ele cuidou do povo e ele falou isso para o seu filho. Seja homem. E o que isso quer dizer? Quer dizer, assuma os seus compromissos, assuma as suas responsabilidades e arque com isso. Como a Rafa comentou agora, a gente vive numa geração em que é muito comum uma mãe ser mãe sozinha, não ter o pai presente. Às vezes por falecimento, às vezes porque o pai realmente não teve maturidade para assumir uma família, para se portar, me desculpem o termo, mas para se portar como homem perante a família e falar, olha, eu iniciei essa família, eu vou dar continuidade. Os homens que vão ouvir essa mensagem, para e pensa um pouquinho. Quando você começou a namorar, quando você conheceu a mãe do seu filho, você olhou para ela em algum momento, querendo casar, querendo juntar, querendo só ficar, em algum momento você encantou ela dizendo, sai desse palácio que você está, que é a casa dos seus pais, e vem construir um palácio comigo. E ela acreditou nesse sonho. Aí quando Davi fala isso para Salomão, ele está falando, olha, seja homem, se você tirar alguém de casa, se você assumir um compromisso com alguém, honre com os seus compromissos. E a gente está precisando nessa geração de homens que honrem o seu compromisso. Gente, fazer filho é muito fácil. É até a melhor parte que tem, né? A melhor parte que tem é o fazer ele filho. Ele tem que fazer esse tipo de comentário, né? Senão não é ele. Mas assumir a responsabilidade, nós temos muitos homens que ainda são meninos hoje. E não estão prontos para isso. Não estão prontos para assumir a responsabilidade de ter uma família. Então Davi falou isso para Salomão e preparou Salomão para ser simplesmente o rei que foi registrado como o rei mais sábio, mais rico e mais próspero que houve na terra. Então ele tinha um pai que marcou essa presença para ele. Vou contar mais um detalhe sobre Davi. Lá em 1 Crônicas, capítulo 22, no versículo 14, vai dizer assim, com muita dedicação e perseverança, providenciei para a construção do templo do Senhor
E aí ele vai dizer a quantidade: 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais tanto bronze e ferro que nem se pode calcular, além da melhor madeira e pedras, e tu ainda haverás de aumentar a quantidade desse material e muito mais. Vem cá, você que é pai aí, você que marca presença na vida do seu filho, você está deixando o que para ele? O que você está construindo? A gente já teve experiência com muitas pessoas, né, amor? Que virava e falava assim: não, eu não vou deixar herança para os meus filhos, o que é meu filho que vai batalhar para conquistar o que ele quiser conquistar. Isso é um pensamento muito egoísta, isso é um pensamento que realmente não é uma postura adequada. Davi deixou para Salomão um sonho. Davi sonhou em construir o templo que ainda era um tabernáculo. Davi sonhou em construir aquilo de um modo físico e fixo. E aí Deus virou para Davi e falou: olha, você sonha com isso, você juntou material para isso, mas não é você que vai construir. E é importante, pessoal, vocês entenderem que herança não é só dinheiro. Quando a gente fala de herança, a gente está falando de uma série de coisas. Tem muita gente que realmente não conseguiu construir e deixar casa, carro, dinheiro para os seus filhos. Mas a sua herança é muito além do que isso. Você pode deixar uma herança de um bom caráter. Você pode deixar... é o mais importante, né? Exatamente. Você pode deixar uma herança de filhos que amem a Deus, que honrem a Deus. E quando eu digo isso, eu não falo de uma religião específica. Eu falo de amar a Jesus, independente de qualquer coisa, e ser um bom exemplo na terra. E a gente fala aqui que se a gente errar em tudo, mas que se a gente colocar filhos no mundo que vão fazer diferença na próxima geração, a gente acertou em todo o resto. A gente deseja muito deixar herança, né, de dinheiro, bens materiais para os nossos filhos. Mas a maior herança que a gente vai deixar para eles é o caráter, é a hombridade, é realmente o legado de quem eles vão ser para a geração que eles vão crescer. Exatamente. Na família deles. E Davi deixou isso, deixou recurso e ele deixou um sonho. Esse recurso que ele deixou tinha um direcionamento, tinha um sonho para ser executado, que era a construção do templo de Israel. Então, quando Salomão ele pegou de um ponto de partida, realmente já tinha muita coisa sido deixada para ele, e graças à orientação do pai, ao que o pai sonhou e apresentou para ele em sonhos, deixou para ele de patrimônio, ele conseguiu construir o templo em Israel. Então, Salomão foi o primeiro a construir o templo, construiu uma coisa enorme. Depois vocês podem ler sobre isso na Bíblia. É fantástico ler o texto de Salomão construindo o templo, onde ele fala que tinha os melhores artesãos produzindo, os melhores ouríveis, o melhor material, e que passaram alguns anos construindo o templo e você não ouvia sequer uma batida de martelo lá dentro na construção, de tão planejado que foi o negócio. Então, assim, foi uma coisa realmente magnífica. Até a gente está precisando aprender isso, né? E aí, como a Rafa falou, você pode às vezes parar e falar assim: olha, eu sou mulher, eu sou mãe solteira, o meu marido não está tão presente, eu não consigo produzir ou não consegui ainda produzir esse patrimônio para os meus filhos. Mas você está produzindo sonho no coração dos seus filhos? Você está produzindo desejo de crescimento neles? Os seus filhos estão ficando acomodados e pensando que quando eles tiverem a sua idade, ele vai ser igual a você, trabalhar na mesma função e seguir o mesmo ritmo de vida. Eu brinco com as pessoas que parece o desenho dos Simpsons, né? Toda vez que você vê o desenho dos Simpsons, que eles envelhecem, que mostram alguma projeção futura, é sempre um personagem casando com outro que já estava desde a infância, morando na mesma cidade e vivendo o mesmo ciclo de amizade. Então, assim, a nossa vida não é limitada a isso. Plante sonhos na vida dos seus filhos. Plante desejo no coração deles. Se você não recebeu dos seus pais essa herança financeira, seja o pai que vai começar a produzir para o seu filho. Você pode ser o pai da diferença. Davi, ele era filho de um pastor de ovelhas. Davi não tinha patrimônio antes. Davi guerreou, batalhou, foi ungido por Deus a rei, e começou a construir esse patrimônio. Então Salomão teve sim uma regalia a mais do que o próprio Davi teve ao iniciar a vida. Então você pode ser a geração que vai abençoar o seu filho.
E aí, como a Rafa falou, se você não tiver produzido bens materiais, ou se você não recebeu bens materiais para dar o start da sua vida num ponto acima, vamos olhar para um outro pai que abençoou os filhos? Pessoal, só um adendo aqui enquanto o Bruno está discorrendo tão bem, né, sobre o assunto. Graças a Deus eu escolhi um bom pai para os meus filhos. E ele teve exemplo de um bom pai em casa também, que o ensinou a ser quem ele é hoje. E eu queria que vocês comentassem aqui para mim, quem é pai, quem tem pai presente em casa, se você acha que isso fez diferença, qual é a sua visão da importância do pai? Comenta para mim aqui o que você acha que é mais importante no seu papel dentro de casa. Esses comentários que vocês fazem nos ajudam muito, porque nos direcionam a entender o que vocês querem saber, onde estão as maiores dúvidas, tá? Vão escrevendo aqui pra gente no comentário. E podem fazer perguntas, tá, pessoal? Que a gente vai tentando responder aqui. Hoje eu tô falando mais, a Rafa me incumbiu disso, que ela falou assim, você é o pai, então você tem que levar a mensagem sobre o pai. Então hoje eu tô falando mais um pouco também, tá? Tem um outro pai também que foi exemplo, que foi Jacó. Jacó teve 12 filhos. Vocês talvez vão lembrar um pouco de um dos filhos dele, que foi José, que foi levado para o Egito, que foi escravo e que depois virou governador no Egito. E no final da vida de Jacó, Jacó chama seus 12 filhos, abençoa todos eles, e lá em Gênesis 49, 28 fala assim, todas estas são as 12 tribos de Israel. Então, da bênção de Jacó surgiram as 12 tribos de Israel. Todas essas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. Então, Jacó falou a todos os seus filhos. E o que ele falou? A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. O que isso quer dizer? Jacó, e se você olhar no capítulo 49 inteiro, vocês podem ler isso, vocês vão ver a bênção de Jacó sobre os seus filhos. Jacó abençoou a cada um dos seus filhos e chamou por nome cada um e falou, olha, você é forte, você é meu primogênito, você tem essa qualidade, essa outra qualidade, mas você falhou nisso, falhou naquilo, e a sua bênção é assim e é desse jeito. E aí ele começou a abençoar cada filho de acordo com o que cada um tinha de comportamento. Pessoal, isso é muito importante, é muito mais importante do que deixar patrimônio. Sabe por quê? Porque Jacó conseguiu abençoar cada um dos seus filhos, reconhecendo o perfil de cada um deles, porque ele era um pai presente, porque ele conviveu com seus filhos, ele passou a vida próximo deles, ele conheceu as lutas, as dificuldades, ele sabe o que cada um dos filhos passou e ele declarou bênção para os seus filhos, de acordo com o perfil deles. Então, mesmo nos erros, né? Mesmo Na hora nos que erros. os filhos erravam, ele estava ali pronto para corrigir o que era necessário, mas não abandonava o filho. E isso é uma coisa que eu acho que demonstra muito amor genuíno mesmo, porque é muito fácil a gente olhar e ver filhos hoje, pessoas hoje que têm falhas de caráter, que cometem vários problemas aí na sociedade e julgar. Mas não estou defendendo, tá? Que são vítimas da sociedade, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que muitas vezes essas pessoas não foram corrigidas a tempo, não foram instruídas. E aí realmente vai para o caminho mais fácil. O pai, infelizmente, o maior índice de criminalidade são de famílias onde o pai não foi presente. O maior índice de meninas vulneráveis no sentido de emocionalmente fracas, de que se entregam para qualquer um, meninas que aceitam apanhar do esposo, do marido, do namorado, seja o que for, são filhas que não têm um sentimental bem trabalhado. Muitas vezes mulheres que não tiveram o amor do pai e se sujeitam a passar por qualquer coisa dentro de um casamento, porque elas acham que não vão conseguir nada melhor do que aquele homem. E é que eu não estou incentivando ninguém a largar seu marido, mas você precisa entender que o seu papel como pai hoje vai definir o futuro dos seus filhos. Se o seu filho vai ser o cara que vai respeitar a esposa, se a sua filha vai ser a mulher que vai exigir respeito, por exemplo. Então, assim, parece um assunto muito... Até comercial, né? Porque Dia dos Pais hoje é comercial. É comercial.
mas é muito mais intenso e muito mais sério do que isso. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que se você não toca seu filho com carinho, no sentido de abraçar, beijar o seu filho vai se apaixonar, se entregar para a primeira pessoa que fizer isso, porque vai ser a forma que ele vai se sentir amado. Então isso é muito importante, quem você é hoje, suprir as necessidades dos seus filhos, da sua família, não só financeiramente falando. Investir tempo, investir dinheiro em diálogo, investir qualidade realmente da sua presença, entendeu? Investir em tempo de oração, de ensino, independente de qual religião você pertence, ensine seus valores. Eu vi aqui um comentário do Bruno Diegues, eu vou ler os comentários aqui rapidinho. A Daniela respondeu assim: eu tenho um pai incrível, amigo, companheiro e meu amigo. Escolhi um homem incrível para ser o pai do baby aqui. A Daniela tem um pai incrível. A Daniela tem o melhor pai do mundo, porque é o meu pai, né, gente? O segundo pai do mundo é meu marido e o terceiro é meu sogro. Aí o resto vocês lutem aí pelo lugar na fila. Graças a Deus, realmente nós fomos muito abençoadas. Nossos pais, por muito tempo de maturidade, erraram uma série de coisas, assim como eu erro em outras. Mas nossos pais realmente fizeram o papel de herói nas nossas vidas. E hoje a gente tem muito orgulho de chamar eles de pai e dizer assim: esse é o meu herói. Esse é o cara por quem eu lutaria todos os dias da minha vida. E eu vou falar muito não que eu sou chorona. O Bruno Diegues colocou assim: no meu caso, meu pai é presente e trouxe referência de valores. Olha que belo depoimento. E o Bruno, pouco que eu conheço, tem se tornado um paizão também. E tem trazido assim, uma criação muito bacana para a neném dele. E é isso aí, a gente reflete o que tem de melhor. O que a gente vai recebendo, a gente tende a ser melhor. E essa é a ideia. E hoje eu treino os meus filhos para eles serem melhores do que a gente. A Danúbia colocou: meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade. Quase não tive referência paterna. Mas meu esposo é o pai para os meus filhos que eu sempre quis ter. Tenho muito orgulho disso. Olha que lindo, gente. Ela soube escolher para ela, para os filhos dela, um pai que era o que ela queria ter. E a Danúbia se saiu muito bem. Para quem perdeu o filho, um pai tão cedo, eu falo assim: Danúbia, parabéns para sua mãe, viu? Por ter criado uma pessoa tão incrível. Aproveitando esse comentário da Danúbia aí, vou reforçar isso. A gente tem muitos casos hoje, na nossa cultura acontece demais, de mães que estão sendo mães solteiras, que estão sendo mães sozinhas. A ausência do pai, ela dificulta muito o processo, mas você tem mecanismos para suprir isso, tá? Conta com algum aconselhamento, com alguma pessoa que você tenha confiança, saiba aproveitar pessoas que têm experiência no assunto, tá? Mesmo a Rafa e eu tendo os nossos pais presentes, sempre próximos da gente, por uma série de momentos a gente teve que buscar exemplo em outras pessoas, porque o comportamento dos nossos pais não era o melhor exemplo pra gente. Então, assim, não que eles sejam ruins, só que eles tiveram comportamentos que a gente viu e falou: opa, esse comportamento aqui eu não quero seguir agora. Né? O pai da Rafa, eu vou comentar isso porque todo mundo comenta, né? Ele mesmo conta essas histórias. Ele foi viver no mundo de caminhoneiro a vida inteira, desde os 14 anos de idade, largou estudo, largou tudo e foi viver a vida no mundo. Né? Ele fala que a mãe dele só via ele sair com a mochila, não sabia quando ele voltava. Esse não é o tipo de exemplo que a gente queria seguir. Né? O meu pai, ele também teve uma série de comportamentos que às vezes não eram o melhor para nossa realidade. E é o que eles receberam, né, amor? Assim, meu pai, por exemplo, era o mais novo de 9 filhos. Então, assim, não tem como minha avó e meu avô ter dado uma instrução, um amor, uma atenção que os filhos precisavam. Então, ele foi buscar na rua, no mundo, trabalhando o que ele conseguia. E infelizmente também lutou muito por causa disso, né? Uhum. A estrada foi mais complicada. E é exatamente por isso que a gente definiu, que a gente percebeu que não era exatamente o melhor caminho. E é onde eu falo, gente, eu não vou viver vida suficiente para cometer todos os erros e aprender.
Então eu preciso aprender com o erro de outras pessoas. Com o erro do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, do meu irmão. Quando eu vejo que alguém falhou em alguma coisa, eu tenho que ver se aquele caminho é certo ou não e ver como que eu ajusto a minha rota para isso. Então, se você hoje tem essa deficiência, tem essa ausência na presença paterna, gente, a Bíblia nos ensina muito sobre isso, tá? Ela nos dá muitos ensinamentos de como se comportar. Você tem vários psicólogos voltados para isso também, que podem te dar um apoio muito grande. Não fique achando que você não tem condições de crescer ou de ter um legado de filhos maravilhoso. Você tem condições disso sim, tá bom? E eu acho assim também bonito, porque uma coisa que a gente precisa aprender é que, por exemplo, eu vi um comentário aí que eu já vou ler, que também é de uma pessoa conhecida, então eu sei que eu posso citar o caso. Ela comentou que não teve um bom pai, um pai presente, mas a questão é a seguinte: a mãe dela elegeu para ela alguém que estaria tomando ali o papel de pai na vida dela, né? E assim, ela não teve o pai presente, mas ela teve um avô onde ela teve uma referência de pai. Então, infelizmente, esses lares onde o pai é ausente são a maioria. E o meu conselho para você hoje, que é mãe solteira, busque na sua família, seu irmão, seu pai, alguém que possa realmente trazer esse papel de homem para a vida dos seus filhos. Alguém que seu filho vai respeitar e falar assim, ele é a minha figura paterna. Eu vou só ler mais um pouquinho dos comentários aqui. A ausência paterna me trouxe vários problemas no casamento, porque fui criada pela referência materna, então tenho acesso de autoridade, tenho excesso de autoridade. Tá vendo? Realmente, por mais que se saia bem, em algum ponto vai ser deficitário, né? Ela teve que realmente aprender e passar algumas provações, algumas lutas que talvez se ela tivesse criado com o pai não teria passado. E conte com ajuda para melhorar, gente. A gente sempre reforça isso, tá? Você tem pessoas que você pode confiar para trocar experiência, para poder conversar. Se vocês quiserem comentar alguma coisa com a gente também pode mandar. A gente tem pedido muito a Deus orientação, conversado com alguns mentores sobre isso, que tem nos orientado sobre família, né? Os nossos próprios pais são exemplos de família pra gente, de esforço, de dedicação, né? E nosso papel aqui, gente, todo esse tempo que a gente tem investido aqui é realmente com o intuito de ajudar vocês. Nós entendemos que uma parte do que Deus nos deu a gente precisa ensinar e ajudar os próximos, né? Faz parte de deixar um legado também. Eu vou voltar aqui pra gente não se perder, porque depois vai chegando muito. Também tive uma ótima referência de pai, um exemplo, e meus filhos têm um super pai. Isso é um grande privilégio, viu, Tabata? A Érica colocou, né? Não tive um bom pai, mas escolhi para os meus filhos o melhor pai do mundo. Ele também é o pai que eu sempre quis ter. Vou fazer um comentário sobre isso, tá? Quando a gente vê alguém comentando não tive um bom pai, vamos mudar um pouquinho esse pensamento para a gente dar uma guinada na nossa vida. Sabe o que a gente tem que ser grato? A gente tem que ser grato porque os nossos pais, eles fizeram o melhor. Às vezes não foi o que a gente esperava. Não era o nosso sonho, não era o nosso desejo. Às vezes o vizinho, a gente olha e fala, nossa, mas o pai dele é melhor do que o meu. Mas a gente tem que ser grato a Deus, porque esse pai um dia conheceu a sua mãe, gerou você e te deu a vida. Então você está viva hoje porque o seu pai te deu a vida. Algumas outras coisas às vezes não foi exemplo, mas no mínimo, você com um pai que não é exemplo para você aprende a como não fazer. Então vamos ser gratos e tirar essa carga dos pais de achar que eles são obrigados a fazer tudo. Eu só tenho obrigação e domínio sobre a minha vida. Eu tenho obrigação de ser um ótimo pai para os meus filhos. É isso que eu tenho que pensar e trabalhar. E no caso ela corrigiu bem a rota, escolheu um bom pai para os filhos. Exatamente. E hoje tem um casamento maravilhoso e os dois sobrinhos nossos que são lindos. Hoje a Rafa já falou com eles por vídeo e eu fiquei apaixonado ouvindo eles falando. A
Tati comentou: meu pai é exemplo de caráter, busca ao Senhor e é provedor. Amo demais, mas por situações que ele viveu da paternidade dele, não soube passar amor em forma de contato, abraço, beijo, dizer que ama. Realmente, isso era uma grande dificuldade para os pais, porque eles não receberam isso. Então, eles não sabiam passar esse amor em forma de carinho. E hoje é mais notável essa necessidade, tanto em meninas quanto meninos. Antigamente também achava que só menina precisava receber carinho, atenção, e na verdade a gente percebe que o emocional, ele é para todos os lados. Uma pessoa emocionalmente bem tratada, curada, ela tende a ser uma pessoa forte em várias áreas da vida, né? Essa fala da Tati também, vou abrir um pouquinho do nosso aqui, né, amor? O meu pai tá online aqui na live, ele tá assistindo com a gente. E o meu também, ó, só pra deixar registrado, o pai da Rafa tá assistindo. É um prazer, gente, que meu pai nem tem YouTube, ele tá assistindo por outro YouTube, ó. Instagram. O meu pai, ele teve muita dificuldade com o pai dele nessa demonstração de afeto também. E aí comigo, por muito tempo, ele teve dificuldade de demonstrar afeto. Ele tá aqui na live, tá vendo hoje. E eu tive o privilégio de falar com meu pai no Dia dos Pais, que até hoje ele é o meu herói. Sabe aquele dia que você fica tranquilo? Aquele dia que você chega num lugar e fala assim, nossa, eu estou despreocupado aqui. Geralmente você pode olhar que seu pai e sua mãe estão próximos de você. Então, até hoje, eu tenho minha família, tenho meus filhos, mas quando eu visito meus pais na casa deles, parece que eu fico mais tranquilo. Parece que eu tenho um pouco mais de proteção lá também. Nunca deixa de ser o porto seguro, Nunca deixa de ser o porto seguro. São pessoas que a gente sabe que pode contar sempre. Então, eu aprendi na minha adolescência que o meu pai tinha dificuldade de demonstrar amor e carinho nesse contato. Ele tinha dificuldade de me abraçar, de dizer eu te amo. Essas palavras não eram frequentes no nosso relacionamento na minha primeira infância. E aprendendo isso, e é isso que eu quero deixar para vocês, aprendendo isso, eu comecei a me esforçar para provocar um pouco a mudança. E há alguns meses atrás, meu pai fotografou uma cartinha que eu escrevi para ele, dizendo o quanto que eu o amava. Porque o que eu estava recebendo inicialmente, mesmo que fosse muito esforço e muito amor, não era com palavras e às vezes com carinho, com toque físico. E aí eu escrevi nessa carta para o meu pai e falei, pai, eu sei que você tem dificuldade de dizer eu te amo. E eu aprendi isso, aprendi a ter essa dificuldade. Então, aos poucos, eu comecei a escrever uma carta para ele com isso, porque pessoalmente eu tinha essa dificuldade de falar com ele. Aos poucos, eu comecei a buscar abraçá-lo mais. Aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais e dizer eu te amo. E hoje eu tenho o maior orgulho do mundo em poder chegar na casa dele. E hoje a gente mora muito longe, né? Então a gente tem passado muito tempo sem se ver. Eu tenho o maior orgulho do mundo de chegar na casa do meu pai e da minha mãe e de poder abraçá-los e beijá-los. Minha mãe sempre foi mais carinhosa comigo, né? Aquele lado feminino mais presente. Mas o meu pai, pela criação, ele tinha um pouco mais de rigidez nesse aspecto, até medo de demonstrar um pouco mais de carinho. Mas com o tempo a gente reconstruiu isso e hoje a nossa troca de amor e carinho é muito mais evidente, é mais física, com mensagens um para o outro, com troca de informações um para o outro. E pessoal, é interessante que esse assunto está totalmente linkado à nossa última live. Não é porque fulano é certo ou errado por não demonstrar amor, abraçando, beijando. Isso é uma questão de linguagem de amor. Como a gente explicou na live passada, cada um tem uma forma de demonstrar amor e normalmente essa forma está diretamente ligada à forma com que ela recebeu amor. Então, assim como meu sogro, assim como o pai da Tati, eles tinham essa dificuldade de abraçar, de dar carinho, provavelmente porque o lar onde eles cresceram, a linguagem de nascimento, né, nativa deles de amar, não tinha muito disso. Lá em casa eu peguei um pouquinho dos dois. Meu pai, ele não teve esse carinho físico dos pais dele. E ele já se tornou uma pessoa extremamente carinhosa. Meu pai é aquele que gosta de abraçar, pega no colo e tá o tempo inteiro ali junto. E é uma coisa que é até um pouco engraçada, porque ele fugiu do padrão
da família dele, da minha avó e meu avô eram muito assim, amavam com atos de amor, com atos de serviço, mas não com abraço, com beijo, com carinho. E aprenderam realmente isso depois de um tempo. Já a família da minha mãe já é assim, cada um tem uma linguagem diferente. Mas, por exemplo, a minha avó é essa, que ama beijo, abraço, eu acho que eu puxei bem isso dela também. E isso mostra que você pode ser o agente da mudança na geração, tá? Se você teve uma dificuldade em receber isso, seja o agente de mudança. Fala, olha, a partir da minha geração, os meus filhos vão receber mais amor, toque físico, carinho, atenção, palavras de incentivo. Usem as 5 linguagens do amor. Torne elas presentes no seu dia a dia, tá? Mesmo que você tenha mais afinidade ou facilidade com uma, use as 5 para demonstrar o seu amor pelos seus filhos. E a Tati colocou, né, que hoje o meu pai busca da forma dele demonstrar carinho. Meu marido já é o oposto. Aprendo muito com o carinho dele e cuidado na forma de amar, de abraçar. Tá vendo? A Tati também buscou no esposo o que ela sentiu falta. E aí é isso que é o mais importante. Graças a Deus a Tati encontrou em um lugar seguro o que ela buscava. Mas se você é um pai ausente em várias áreas da criação dos seus filhos, seja demonstrando, ó, isso vai dar B.O. A minha irmã colocou aqui que a linguagem da minha mãe é dar presente. Eu falei isso na última live e tem um monte de gente pedindo presente pra minha mãe, gente. E assim, essa questão mesmo de você entender que se você entregar para os seus filhos o que eles precisam, eles vão parar de ficar buscando isso fora. Então, se você dá amor, carinho, ele não vai ter a necessidade de buscar em qualquer lugar fora. Então, ele vai facilmente buscar com mais critério, com mais razão a pessoa com quem ele vai se relacionar e tende a ter uma família muito mais estruturada. Aqui, o Luiz falando que meu pai está assistindo, né? Perdi meu pai aos 5 anos, não tive muita referência de um pai. Meu esposo tem o pai, porém ele nunca foi presente em nenhuma referência. Hoje, meu pai quer ser aquele pai que ele não teve. Meu esposo quer ser o pai. Quer ser o pai que ele não teve. Então, isso que a Michelle falou também acontece muito. Graças a Deus que o esposo dela busca ser o pai que ele não teve presente para os filhos. Mas, infelizmente, a maioria desses pais que não tiveram esse padrão de referência são os pais que abandonam, são os pais que realmente acham que não tem nada a ver crescer sem o pai, então que não faz diferença ele criar o filho. Então faz muita falta. Eu sei que em compensação a Michelle teve uma imagem de vô também, que foi muito presente, né? Um vô presente que talvez tenha sido o que deu essa sustentação para a Michelle e para o irmão dela. Então, assim, como eu disse, se o seu lar falta um pai, escolha uma referência para os seus filhos. Escolha alguém que vai realmente fazer esse papel na vida deles. Existem pessoas que tiveram pai presente, mas que o pai era bruto, era difícil, não dava carinho, não tem uma boa relação com o pai. E aí eu te falo a mesma coisa. Busque em alguém que você acha, fulano é um bom pai. Modele essa pessoa. Quando a gente fala de modelar, gente, é buscar o que aquela pessoa tem de melhor e tentar olhar o caminho que ela está fazendo. É muito mais fácil você trilhar algo que alguém já desenhou do que criar uma estrada nova. É muito mais fácil você andar numa estrada pronta que te aponta um destino do que tentar ir abrir um matagal para criar uma nova rodovia. Então, assim, o nosso conselho é bem esse mesmo. Aqui já virou a palhaçada do presente da minha mãe. A Michelle também falou que a linguagem de amar da mãe dela também é dar presentes. Para finalizar o que eu estava falando sobre Jacó e os seus filhos, ele teve o filho José. O José foi levado ao Egito com aproximadamente 16 anos de idade, então era muito novo, mas já tinha muitas coisas plantadas na sua vida. E quando Jacó vai dar a bênção de José, ele fala assim: José, a sua bênção vai ser muito grande, porque várias flechas vieram contra você e você resistiu, você foi firme, você foi fiel. E se você ler a história de José, vai dizer que José passou por uma série de dificuldades, desde quando foi vendido pelos irmãos,
quando foi caluniado pelo Potifar, pela esposa de Potifar, ficou preso, dentro da cadeia, passou muito tempo, depois virou governador do Egito. Ele passou por uma série de problemas, e em todos os momentos a Bíblia fala assim: e José nunca se esqueceu de Deus, e Deus nunca se esqueceu de José. Então, gente, muitas coisas, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Por mais que eu me esforce para ser o melhor pai do mundo, eu vou cometer muitas falhas, como já cometo com os meus filhos. E aí eu tenho que perseverar e falar na Bíblia, na palavra de Deus e no amor de Cristo, eu tenho condições de fazer o meu filho se tornar melhor. Eu tenho que apresentar para o meu filho não só um bom pai que eu possa ser, mas eu tenho que apresentar para ele também o pai perfeito que Deus é para nós. O único pai perfeito é Deus. E entender que se você erra ou se você errou em algum momento com seus filhos, você tem a oportunidade de mostrar uma lição muito importante para ele, que é a questão de perdão. A gente costuma ser muito orgulhoso, né? Como que eu, pai, eu, mãe, vou pedir perdão para o meu filho? E se o seu filho vê você, no momento que você errar com ele, às vezes em algum determinado momento você falou que não devia ou agiu da forma que não deveria, tenha humildade mesmo de pedir perdão para o seu filho. Isso vai ensinar para ele que você não é o super-homem, que você não é uma pessoa perfeita. Isso vai ensinar para ele que em algum momento você vai errar, que você vai falhar, mas que você continua sendo a referência dele. Porque se você se põe no lugar de super-herói, de super certo, só você é o correto e tanto faz o resto, no dia que seu filho crescer, que se decepcionar com você, nunca mais ele vai confiar em você. Então crie uma relação de vínculo, de confiança com o seu filho. Mesmo que você precise em algum momento pedir perdão para ele, ainda que ele seja uma criança que não vai entender, ele vai saber que na hora que ele errar, ele vai poder contar com o seu perdão também. E é tão engraçado isso, que isso gera nos nossos filhos uma intimidade, uma confiança, onde eles, em determinados momentos, fazem coisas erradas e vêm nos contar, coisas que talvez a gente nunca descobriria, mas eles vêm nos falar: mamãe, eu errei na escola, eu machuquei um amiguinho. E a gente até se assusta, né, quando isso acontece, porque realmente mostra para eles que a gente não é santo, que a gente não é perfeito, e que eles também não, mas que todo erro, todo problema tem como ser corrigido, tem como se ajustar à rota, né? Eu lembro de ter pedido perdão para o Arthur, ele devia ter mais ou menos 2 anos de idade. A gente no engarrafamento no Rio de Janeiro, eu tive uma explosão de raiva na hora, gritei muito com ele, assustei ele, porque eu sou muito grande e ele era uma criança de 2 anos de idade. Mas quando eu consegui parar o carro, estacionar, a primeira coisa que eu fiz foi descer pela porta do lado dele, tirar o cinto da cadeirinha dele, abraçar e pedir perdão para ele. E falar: meu filho, papai errou, papai não devia ter falado daquele jeito. Ele, com certeza, conscientemente, ele não lembra disso hoje. Se eu perguntar para ele se ele lembra desse momento, ele não vai lembrar. Mas eu tenho certeza que isso marcou nele, que o pai dele pode até errar, mas ele vai voltar, vai conversar comigo e a gente vai alinhar as coisas novamente. E isso ensinou para ele também a, quando ele cometeu um erro, ele pedir desculpa para a gente, desculpa para a pessoa com quem ele errou, né? E saber que isso é humano, que isso é normal. Então, pratiquem isso com seus filhos, né? Mostrem para os seus filhos que você é humano, que você comete erro, mas que você está ali pronto para corrigir a rota, mudar a rota novamente, falar: vamos juntos para fazer do jeito certo. A Daniela colocou que o Arthur dedura ele mesmo, é muito bonito. Ele é muito honesto nesse aspecto, gente. Chega a ser bonito assim, a forma como ele é sincero e até assim, como se diz, criança, inocente, de chegar e falar e acreditar que não vai ser aquilo que vai fazer com que a gente ame menos ele. E é muito bacana isso, né? Gente, esses comentários me matam. Tem muita história por trás dos comentários, mas olha que legal essa que minha mãe colocou aqui, ó. A mãe sabe porque os filhos respeitam os pais, porque você o respeita. Então isso é muito importante também, tá? Mães, ensinem os seus filhos a respeitar os seus pais,
Pais, ensinem os seus filhos a respeitarem as suas mães, honrar os pais, saber que o seu pai e a sua mãe são autoridade na sua vida. Hoje existem muitos casais separados. Eu sei que muitas vezes tem isso com conflito, que às vezes tem atrito entre um e outro, que às vezes você separou do cônjuge e você mal fala com ele, mas não construa no seu filho uma imagem ruim do pai dele, tá? O seu filho precisa ter uma boa referência do pai. Esse final da fala da minha sogra aqui, ó. Nossas diferenças devem ser resolvidas na ausência dos filhos. E isso é uma coisa que realmente a gente aprendeu com os nossos pais e que faz muita diferença na criação dos nossos filhos. Por diversas vezes a gente é elogiado. Seus filhos são muito bonzinhos, seus filhos são muito obedientes. E realmente nossos filhos nos respeitam às vezes com o olhar. E a gente não... Uma coisa que a gente sempre praticou é não tirar a autoridade um do outro na frente das crianças. Se o Bruno está falando algo que eu não concordo, eu espero ou chamo o Bruno no canto em determinado momento e falo, olha, eu acho que você pegou pesado, acho que você não devia falar aquilo. E o contrário, a mesma coisa. A gente não tira a autoridade do outro, porque senão, depois de certo tempo, na hora que eles sentirem medo do pai, eles vão vir pra mim e vão achar que não precisa respeitar o pai porque eu vou defender, e vice-versa. E aí vai perder o respeito de ambos. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais controlar e talvez você não vai mais conhecer o seu filho. Gente, e criança de meses já percebe isso, tá? Não fica achando que é só quando meu filho tiver 8, 10 anos, não. Criança de meses já percebe se os pais têm dificuldade em quem tem autoridade em cada momento e já fazem jogadas com isso também. Meu sogro colocou assim, Nora, me perdoe pelo primeiro jantar na minha casa. Gente, meu sogro é a pessoa que eu conheço assim mais tranquila, pelo menos comigo, né? Quem achar que não é tranquilo, o problema é de vocês. Mas no primeiro jantar, meu sogro teve uma explosão de raiva porque o talher quebrou na mão dele e ele jogou esse negócio longe. E aí naquele dia eu tomei um susto, falei, nossa Deus, meu sogro é bravo demais. E foi só aquela vez. Mas foi engraçado que outro dia eu passei uma situação parecida. Eu tava num pico de estresse muito grande, a gente tava assim, mudando pra cá com obra. E aí eu fui tentar fazer uma comida e quebrei, fiz besteira, enfiei a espátula na hora que o liquidificador tava rodando. E quebrou tudo, gente. Foi presunto e queijo pra cozinha inteira. Na hora que eu vi, eu já tinha pegado um liquidificador e tacado ele lá no chão da área. Aquele dia eu me assustei, porque a gente vê o tanto que é fácil perder o controle. E todo mundo tá sujeito a isso. E aí até hoje eu passo raiva, porque meu outro liquidificador não é tão bom quanto o primeiro. Eu tinha quebrado o copo do liquidificador, mas a base do liquidificador servia. E isso também é uma coisa engraçada desse aspecto. A gente já tinha que encerrar a live, né? Já passou do... Mas nesse dia eu quis esconder do Bruno. Eu pensei assim, vou falar pra ele que quebrou tudo junto na hora da espátula e ele nem vai saber. E aí ao mesmo tempo veio uma voz na minha cabeça, né? Que eu ensino casais a se comunicarem e serem verdadeiros. E com que moral eu ia estar aqui falando pra vocês se eu tivesse mentido pro Bruno naquele dia? E aí no dia eu cheguei pra ele, né? Nossa, ele vai me esculachar. E falei, amor, eu tava muito nervosa e eu quebrei o liquidificador. Eu sei que nada justifica, mas aconteceu, me perdoa. E aí eu já esperando ele, né, surtar. Mas como assim? Você quebrou? É dinheiro? Ele falou, tá bom, amor, depois a gente compra outro. Eu até assustei com a reação dele naquele dia. Eu acho que todo o estresse que eu tava, ele tava calmo. E, de certa forma, isso ficou uma lição muito bacana pra gente. Porque talvez ele não estourou comigo porque eu fui honesta com ele. E eu não precisei mentir pra ele, nem ficar carregando esse peso de esconder uma mentira pra ele. Aí até hoje, toda vez que a gente passa raiva com o liquidificador mais fraco, eu sei que a culpa é minha. Mas ele também não fala que sabe e eu finjo que sei. E tá tudo certo. Gente, a gente queria agradecer a presença de todos vocês. Vocês têm alguma pergunta ainda? Já para adiantar rapidinho aqui antes de encerrar. Nós vamos tratar agora uma série de 4 lives falando sobre prosperidade. Vamos falar o segredo da prosperidade, depois vamos falar sobre a prosperidade na área financeira, emocional e espiritual.
Se você acha que você precisa trabalhar um pouquinho em uma dessas áreas, continua com a gente nas lives, vai acompanhando e a gente vai passar umas chaves para vocês entenderem que é possível alcançar diversas coisas que talvez vocês não fazem ideia que estão ao seu alcance. E mais pra frente, né, amor, a gente vai estar liberando aí mais informações sobre a aula que a gente vai dar. Vai ser uma aula exclusiva para quem se cadastrar. Em breve, eu creio que até o fim dessa semana o link já vai estar à disposição de vocês, o grupo de WhatsApp. E vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. A gente está assim, estudando há muito tempo, preparando isso com muito carinho para trazer um conteúdo mais aprofundado, mais direcionado. Porque aqui na live a gente não consegue muitas vezes aprofundar, a gente tem um público muito grande para trabalhar, né? E lá a gente quer trazer realmente nas aulas algo mais exclusivo, mais direcionado para a sua casa, para a sua necessidade. A gente vai passando mais informações para vocês em breve. Essa é a beleza de serem dois. Um dia um tá estressado e o outro segura as pontas, é isso aí. E funciona assim, a gente vai se equilibrando um com o outro. Então, pessoal, nosso muito obrigada. Até quinta-feira. Quinta-feira começa a nossa série e eu espero vocês lá. Vai ser um prazer. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam. A live vai ficar salva. Quem entrou depois que quer ver tudo pode assistir. E manda para os seus amigos, manda aí para os pais que vocês acham que precisam entender um pouquinho mais, que estão fugindo um pouquinho ali do seu papel. E conta com a gente para o que precisar também. Obrigadão, pessoal. Um abraço para todo mundo. Boa noite. A gente se vê de novo na quinta-feira. Até quinta.